muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TVI News, onde eu e você falaremos de assuntos atuais, notícias relevantes e, claro, temos quadros especiais para você hoje. Um bom dia para você de casa que nos assiste, que nos acompanha através do canal 24.2 pela Ultra. E você aqui que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, não esquece de fazer a sua inscrição, ativar as notificações e com certeza compartilhar no grupo da família, reunir a galera, chamar todo mundo para receber as notificações, assistir tudo em primeira mão aqui na TVI. TVI Oficial é o nosso canal, através do nosso Instagram também, TVI Play Oficial, você consegue conferir muitas novidades, muitas coisas boas que surgem por lá. Dezembro é um mês animado, é um mês bem gostoso, um mês feliz, mês de Natal. Gostoso aquela ceia, gostoso aquele panetone. E com certeza a gente trará para vocês muitas dicas, tanto de mesa posta, decoração, aquelas dicas boas para o dia 24, você reunir a família, dia 23, chamar os amigos, comemorar, comer todo mundo junto com uma bela decoração, pratos que com certeza fazem parte da ceia mais bonita, mais gostosa e mais recheada, pratos que não podem faltar, sobremesa e também os panetones, porque panetone, gente, já é a cara de dezembro, já é a cara do Natal. E esse ano tem muita coisa boa vindo por aí. Então a TVI tem preparado para você uma mega estrutura para esse especial de Natal, com todo carinho, com todo o amor. E também final de ano, quais são as tendências, cores, os looks e com certeza as apostas aí para virar o ano nas praias da Bahia ou onde o pessoal está apostando mais para as festas. E a gente vai trazer todas essas dicas aqui para você na próxima semana, no decorrer dos dias. E o nosso Natal veio um programa bem especial por aí também. Mas antes de começar com as nossas notícias, eu já quero começar aqui com vocês, olha, falando sobre a previsão do tempo, como fica em Itabuna e as demais cidades circunvizinhas. Itabuna, nesse momento, então, a gente começa já um dia quente, um dia gostoso para a gente aproveitar aí a beber água, usar protetor solar. Itabuna, nesse momento, marca 31 graus com máxima de 33, então vai ter solzão. Hoje eu não passei protetor solar, mas assim que chegar em casa, vou correndo para passar meu protetor, proteger minha pele, beber bastante água. Já vou comprar uma garrafinha, viu, Cássio? Cássio, você também já traz uma garrafinha para ficar hidratado, porque hoje a máxima aí é de 33 graus. Salvador, a capital baiana, o coração do Brasil, 29 graus nesse momento, predominantemente nublado, no entanto muito calor também por lá, não tem chuva, expectativa zero de chuva em Salvador. Agora a gente vem para o extremo sul baiano, Ilhéus com 29 graus nesse momento, máxima de 31, solzão durante todo o dia, sem expectativa de chuva também para o final de semana em Ilhéus. Itacaré 28 graus, com máxima de 30 graus, solzão durante todo o dia. Então, o turista dá para aproveitar ali a Praia da Ribeira, dá para aproveitar fazer muitas trilhas. Serra Grande, 29 graus, máxima de 30 graus, muito sol por lá. Serra Grande é um paraíso, pequenininho, uma tranquilidade, praias belíssimas, dá para aproveitar muitas trilhas também por lá. Uruçuca 31 graus com máxima de 33. Vai esquentar por lá, hein? Vai esquentar por lá. Então o solzão vai ferver em Uruçuca. Hora de beber bastante água, se hidratar, se proteger do sol. Também tem previsão para Itajuípe, máxima de 34 graus. Nesse momento marca já 32, ou seja, vai ter calor, hein? Vai ter muito calor por lá. Também para Itajuípe e Ibicaraí, a máxima segue aí em 34 graus. Nesse momento, Ibicaraí marca 30 graus, mas já está com a sensação térmica de 32, pode chegar a 34, ou seja, muito calor, muito calor por lá. Vitória da Conquista, 26 graus, com máxima de 29. Então pode dar uma esquentada ainda hoje no tempo em Vitória da Conquista, o tempo vira mais tarde, mas não tem chuva. A gente sabe que o verãozão chega com tudo aqui na Bahia, o verãozão no Nordeste é uma delícia, dá para aproveitar belas praias, aproveitar tudo que a gente tem de melhor
aquele marzão gostoso, uma aguinha de coco, uma muqueca. A Bahia sabe receber. E claro, os turistas amam. Coração da Bahia, Salvador, tem ali uma expectativa agora então, hein? Depois de dezembro vem carnaval, alegria, cores, felicidade, muito axé, trio elétrico, com certeza Salvador vai ferver. E a gente também vai falar de carnaval já na última semana de dezembro, trazendo aqui expectativas de música do ano, música que é elegida então ali para ficar com tudo. Quem será que ganha esse ano? Ivete? Será que Léo Santana? Qual a expectativa de vocês? Comenta aqui também no vídeo ao vivo da gente nessa transmissão. Deixa aí seu nome e sua cidade para a gente mandar um beijo carinhoso. Mas agora é hora de falar de assunto sério. Já quero começar então aqui as nossas notícias, abrir as nossas notícias falando sobre um tema que é mais do que relevante, super atual. O nome dele é feminicídio. O feminicídio é uma palavra curta, porém muito pesada e com um simbolismo muito triste e, por outro lado, que deixa até uma sensação de injustiça e impunidade. Existem diversos casos não solucionados até hoje. Ontem, enquanto eu pensava em qual tema abordar, comecei a rolar ali as notícias e passou umas 3 ou 4 seguidas falando sobre companheiros ou ex-companheiros que agrediram ou até tiraram a vida de suas respectivas esposas, namoradas ou ex-companheiras. É muito triste como mulher eu ter que falar sobre isso, mas é um motivo maior. É conscientizar, principalmente as mulheres, sobre o valor delas mesmas, sobre o meu valor e principalmente noticiar para vocês um tema tão impactante. Alguns casos até hoje não tiveram solução. Por um lado, porque a nossa justiça não consegue de fato solucionar tudo. É muito falha ainda e até faltam recursos, técnicas, dinheiro, aprimoramento nas investigações e até vontade. Por outro lado, as nossas leis, elas são nada severas, porque num país onde muitas mulheres morrem com boletim de ocorrência na mão, com um pedido de medida protetiva ou até com a medida protetiva, infelizmente a gente não pode esperar por muita coisa. Alguns casos desses chegam até a enojar de falar, de ler, de ver. O caso da Tainara, uma jovem de 30 anos que foi arrastada por mais de 1 quilômetro na Grande São Paulo, na Marginal Tietê, pelo ex-companheiro por motivos de que a defesa disse que era ciúmes. Eu acredito que ciúmes não seja isso. O nome que se caracteriza é tentativa de homicídio ou até mesmo psicopatia. Ciúmes pode ser um tipo de doença, como a psicologia também fala, que o ciúmes em excesso ele adoece, ele deixa a cabeça da pessoa completamente desequilibrada, porque a pessoa se fecha naquele mundo achando que aquela pessoa é de posse dela, ou seja, que ninguém pode encostar e nada pode acontecer. A Tainara precisou ter as 2 pernas amputadas porque perdeu muita pele. É muito triste para uma família e para quando a Tainara acordar. Ela hoje está na UTI, ainda não sabe da sua condição física, mas está evoluindo muito bem. Por outro lado, tivemos o caso da Juliana, que foi agredida no elevador, com mais de 60 socos em 1 minuto. Você tem noção do que é isso, 1 minuto? Pega o celular, coloca no temporizador e deixa ali o temporizador contabilizar 1 minuto. Quando contabilizar 1 minuto, você tenta fazer ali alguma coisa em casa nesse tempo para você ver o quão rápido é. Passa muito rápido 1 minuto, muito rápido. Só que com certeza aqueles socos na Juliana
perduraram por uma vida. Ela precisou fazer uma reconstrução facial que durou mais de 30 horas. Equipes de bucomaxilofaciais, cirurgiões, dentistas, médicos que cuidam da face falaram: olha, esse é um caso extremo. A gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, mas a gente não garante uma reconstrução 100%. Porque os ossos estavam muito quebrados. E agora, recente, há 2 dias, uma mulher também, uma influenciadora, foi morta, jogada do 10º andar pelo companheiro. Eles chegam pela garagem do prédio, ele estaciona o carro e dali já inicia uma discussão. A Catiana Gomes deixou uma filhinha. No momento da discussão, as câmeras de segurança pegam ainda. Ele chuta ela vai para cima dele, tenta segurar ele para acalmar, na tentativa de apaziguar ou de resolver a situação. Eles entram no elevador, ela abraça ele em mais uma tentativa de resolver, de acalmá-lo, de apaziguar aquele momento ali. Porém, quando eles entram na casa, a discussão se intensifica, ela tenta se trancar no banheiro, ele consegue arrombar a porta do banheiro, entra no banheiro e joga a companheira do 10º andar. Um dia depois, ela está dentro de um caixão, a sua filha chorando, pedindo que a mãe voltasse, e ele ainda teve a audácia, a ousadia, a cara de pau, eu diria, de chorar abraçado no caixão da Catiana. É muito triste, a gente se pergunta, que país é esse? Até quando as mulheres serão mortas dessa forma? Os dados mostram, a cada 10 mulheres, 8 já sofreram pelo menos um tipo de violência, seja física, psicológica, sexual, patrimonial. A gente precisa falar, as pessoas precisam se conscientizar e as autoridades precisam agir. Relacionamento tóxico dá sinais, ninguém consegue fingir ou ser um personagem todos os dias, 24 horas por dia. Ninguém consegue manter uma máscara por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, um casamento consolidado até de 20 anos. Ninguém consegue manter essa máscara por tanto tempo. Os sinais, eles são claros. Desde aqueles ciúmes em que sua roupa, que nem está curta, nem está vulgar, ou até se estivesse, mas a forma do companheiro de mandar você tirar porque você não pode usar porque ele não gosta, que vai irritar, o soco na parede, o grito, a tentativa de te intimidar, as manipulações, tudo isso conta, tudo isso são sinais. E é por isso que a gente fala de entender sobre o seu valor, de entender que você merece respeito, e que se o outro não pode lhe dar respeito, você não pode ensiná-lo, você não pode cobrar, porque ele nunca vai ter para dar. Então a mensagem principal de hoje é: se conheça, conheça os seus limites, se respeite, respeite o seu corpo, o seu emocional. Relação tóxica vai permanecer sendo tóxica. O homem que te agride uma vez, ele vai agredir 2, 3, 4, até um dia, se ele estiver muito descontrolado, aconteceu o pior. E quem chora é a família da vítima. Quem fica preso é a vítima. Porque com poucos dias eles recebem a liberdade condicional, vai para a audiência de custódia, sai pela porta da frente, sorrindo, zombando da família enlutada. A gente tem alguns vídeos aqui para quem ainda não acredita que o feminicídio tem taxas alarmantes, tristes. A gente trouxe aqui para vocês um compilado para que vocês possam entender. Um desses episódios
me deixou bem reflexiva e sem entender. Um desses episódios é de um norte-americano que estava no Rio de Janeiro com a namorada. E ele agride a namorada, morde a namorada, faz coisas horríveis dentro do elevador. Quando se tem uma câmera de segurança, a vítima está assegurada, protegida, porque ela tem provas contra esse agressor. Muitas vezes, esses tipos de agressões acontecem dentro do apartamento que não tem câmera de segurança, numa garagem, no carro, em um local onde não tenha nenhum aparato de segurança. E a vítima fica até mesmo sendo confrontada, indo à delegacia, sendo questionada sobre a veracidade dos fatos ou não. Por isso é importante que na primeira etapa, que é quando começa o xingamento, as ameaças, os gritos, as manipulações emocionais, que você registre o boletim de ocorrência. Faça o boletim de ocorrência. Não espere que o pior aconteça. Porque quem ameaça, faz. Quem tem coragem de levantar a mão uma vez para você, levanta 2, 3, 4 e pode fazer o que vier na mente. Então é importante que a gente se conscientize. A gente tem um desses vídeos, pode colocar pra gente, produção? Esse episódio é um casal no cinema. Pode colocar o próximo, Cássio. Pode ir passando os vídeos, tá? Cássio. Esse vídeo, gente, é um outro vídeo que também me deixou bem reflexiva. É uma funcionária que foi agredida com um soco no rosto durante o expediente. Quando a gente fala em agressão física, moral, psicológica e até o assédio em si, não se constitui apenas do homem para a mulher. Também existem agressões entre mulheres e mulheres. O que a gente tem que se conscientizar é que, do mesmo jeito que o homem é inaceitável qualquer tipo de violência, e isso tem que acabar, esses tipos de agressões verbais, físicas, os danos psicológicos e principalmente essa situação que essa mulher estava trabalhando, é agredida na frente de todo mundo pela superior a ela, né? Pelo cargo superior, a gerente daquele estabelecimento. Isso pode se além de se configurar ali como uma violência, existem diversos atenuantes. Quando a gente fala de uma sociedade em que as próprias mulheres se agridem, não se unem, não dão a mão uma à outra, não se apoiam, se protegem, a gente vai esperar o quê? Que o homem faça isso? Olha, eu trouxe aqui para vocês um aparato de informações antes de mostrar esse último vídeo, que é uma mulher agredindo a outra. Todos os dias mulheres morrem
Todas as horas no Brasil, pelo menos uma mulher a cada 5 minutos é agredida. Vocês têm noção do que são 5 minutos? Pelo menos uma. Isso é triste de ver. E antes eu falava a vocês sobre relacionamento tóxico, sobre entender o seu valor, se posicionar, denunciar, sair desse tipo de ciclo doentio. E agora a gente traz um outro episódio em que a gerente do estabelecimento agride uma funcionária que estava ali trabalhando, no meio de todo mundo, em um dia normal, comum, atendendo as pessoas. Num país onde mulheres não cuidam de mulheres, não entendem o valor e não respeitam as mulheres, a gente já entende aí de onde vem a raiz do problema. Quando a gente fala desses casos absurdos de morte, feminicídio, e que você entra nos comentários, as primeiras a comentar são mulheres que a gente nem deveria dar esse nome, esse título, porque não são. Elas são do sexo feminino, mas a partir do momento em que você pergunta sobre o caráter ou põe em pauta qual foi a atitude que uma mulher teve para que um homem a matasse ou a agredisse, eu acredito que é muito doentio o psicológico dessa pessoa. Os vídeos nesses comentários são terríveis. E ainda ver uma mulher comentando a respeito de uma atitude. Será que ela fez o quê? Mas ela... Não, ela continuou no relacionamento porque ela quis. Ela deveria esperar. Não, mas o caso dela foi isso, isso e isso. Pessoas deduzindo, afirmando, colocando em pauta o que nunca deveria ser colocado. Agressão é crime. Violência doméstica é crime. Feminicídio é crime. E ver mulheres defendendo uma classe de agressores como esses é de ter vergonha. Eu tenho vergonha. E eu jamais chamaria uma pessoa dessa de mulher. Uma pessoa não. Uma coisa dessa de mulher. Que se questiona sobre a atitude de alguém que é vítima. E é por isso que a gente continua vendo mais casos horríveis. Porque, infelizmente, as pessoas ainda não entenderam a gravidade disso tudo. Acham que quando acontece lá em São Paulo, no Rio, em Brasília, em Goiânia, em Salvador, tá longe de você. Então, que não dói, que não é motivo de pensar e tentar mudar as atitudes. Os homens, quando veem esses casos, alguns deles ficam chocados, sentem pena, sentem tristeza e até vergonha. Mas outros nem se importam, porque tá longe, não é da família, não é a filha, não é a mãe, não é a irmã. Nem vou falar a esposa, a namorada, porque os casos principais de homicídio, de feminicídio, são com as namoradas, as noivas, as ex-companheiras. Até ontem eu assisti um vídeo em que era um experimento social, reuniu 10 homens. Uma mulher perguntava a eles, pedia para que eles citassem 10 mulheres importantes na vida deles. 10 mulheres na vida de cada um. E eles citaram ali a esposa, a filha, a irmã, a mãe, a avó, as amigas. Teve um até que citou colegas de trabalho. Falou assim, e já estava ali muita gente, mas faltava ainda. Ele falou, minhas colegas de trabalho também, eu gosto muito, são muito gente boa. E era um momento descontraído, eles falando e lembrando, né, das pessoas que eles gostavam. E na segunda pergunta, foi um gelo, um impacto, tanto para quem assistiu quanto para eles ali.
a mulher perguntava: escolha 3 para que sofra um tipo de violência doméstica. Eles ficaram assustados diante da pergunta: quais que você escolhe? E eles assustados, impactados com a situação, e um silêncio, e um deles começou a chorar e falou: nunca imaginei, eu não consigo pensar, nunca imaginei isso, nunca quis pensar isso. E outro também: não, nenhuma delas. E todos concordaram ali que nenhuma. E nisso, um deles falou que se acontecesse com uma dessas 10, que ele deixaria de ser homem, porque ele não permitiria, que ele daria a vida para fazer justiça. Então, a reflexão a lição desse vídeo quando é uma morte de uma desconhecida, às vezes as pessoas não sentem o grau da maldade, da brutalidade que vem acontecendo com nós, com as mulheres. Mas quando é aqui do lado da gente, um familiar, um amigo, alguém que você gosta, que você ama, você jamais quer imaginar numa situação dessa. Então, que a mudança comece dentro de casa, comece nas suas atitudes com a sua esposa, comece nas atitudes com a sua ex-companheira, com seus filhos, com as suas filhas, que vocês ensinem aos seus filhos, ainda criança, para que eles possam crescer tendo honra, caráter e dignidade, protegendo as irmãs, protegendo as namoradas, as desconhecidas na rua, entendendo que mulher se deve proteger, amar, cuidar, respeitar e valorizar. Então, assim eu me encerro aqui no primeiro episódio. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias, com mais informações, porque hoje é dia de Conexão Pop. E vem aí o mundo jovem, entretenimento, mundo dos famosos. E tudo isso você acompanha agora, aqui na TVI. E já a gente está de volta com mais notícias, mais informações para você. Por isso, pode rodar a vinheta, porque vem aí Conexão Pop. 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Pop. Esse daqui é o meu programa, o seu programa e o nosso, para ficarmos por dentro de tudo que rola no mundo dos jovens. Eu sou Luma Montagil e estou muito animada para o nosso EP de hoje. O nosso tema, gente, está super legal. Aqui comigo tem Gabi. Oi, Gabi! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Pop. E hoje tá especial, amiga, porque a gente chegou no mês de dezembro. E eu nem acredito que esse ano eu realizei o sonho de me apresentar na TV. Realmente, também era um sonho meu. Inclusive, eu acho que foi até um momento que a gente falou aqui logo nos nossos primeiros episódios, que a gente tinha vontade de trabalhar nesse meio artístico, nesse mundo digital, tanto com a internet quanto com a televisão. E estar aqui hoje na TVI é realmente realizando um sonho. Eu estava pensando antes de vir, porque o nosso tema de hoje, a gente fala muito sobre isso, sobre relembrar as coisas que aconteceu no ano de 2025.
eu tava lembrando de tudo que eu passei nesse ano e dos sonhos que eu realizei. Inclusive, estar aqui hoje também foi um sonho. Exatamente, amiga. Esse ano de 2025 eu considero que foi o meu ano, porque eu consegui realizar muitas coisas que eu nunca imaginei que fosse realizar tão cedo. Né? Então, para muitos que estão assistindo aí de casa, a vida só tá começando, gente. E esse ano de 2025 não pode ter sido o seu ano, né? Mas quem sabe 2026 seja um ano incrível, não é mesmo? Verdade. Inclusive, Gabi, eu acho que para você ainda mais se torna bem especial mesmo, porque você estuda esse mundo, né, artístico, você faz faculdade de Comunicação social. Então você já sabe mais ou menos como é que funciona por trás das câmeras. E hoje você vive nas câmeras. E eu imagino o quanto isso também deve ser muito especial para você. Exatamente, amiga. Como eu falei, foi uma realização de sonho estar aqui esse ano. E é uma grande oportunidade para mim, até porque eu sempre tive interesse em trabalhar com audiovisual na frente das câmeras, né? Mas com o curso, com a faculdade, eu descobri que eu também tenho interesse em participar dos bastidores, sabe? Entender como é que funciona tudo direitinho. E é muito gratificante, né? A gente ter essas oportunidades. E é esse o tema de hoje, hein? Vocês conseguiram adivinhar? A retrospectiva de 2025? Só que não vai ser a retrospectiva aqui minha e de Luma, né? A gente só tá fazendo uma introduçãozinha pra vocês. Mas é a retrospectiva do 2025 em geral, né? No mundo das redes sociais, dos famosos, de quem você gosta de acompanhar aí de casa. Muita coisa bombou nesse ano de 2025. E eu trouxe para vocês algo que foi ícone, gente. Tanto para os jovens quanto para as crianças e também para os adultos. Eu acho que o Brasil todo adquiriu essa trend. Eu vou chamar de trend, porque quando todo mundo adquire, a gente costuma chamar assim, né? Que foi o Bobbie Goods. Você pintou, amiga? Amiga, eu tive o amigo fake do Bobbie Goods na época, o Jardim Secreto, você lembra? Não. Mas essa moda eu não aderi. Ó, eu ganhei um. Pintei, gente, era tão prazeroso que eu me desestressava, ainda mais em semana de prova. Eu acho que foi o meu aliado. Cássia, eu trouxe aí uma foto. Coloca para as pessoas de casa relembrarem o que é. Olha aí. Só que a minha canetinha, amiga, não foi aquela canetinha que estava no auge, a original, né? A minha foi uma diferente, acho que era foi réplica. Uma amiga. Uma amiga, parecida assim, sabe? Uma amiga. Enfim, eu adorei. Amiga, essa moda do Bobbie Goods está até hoje, né? Com a criançada, todo mundo gosta. Eu vejo que o pessoal também dá muito esse caderninho de lembrancinha, desenho, né? De lembrancinha de aniversário. E isso é uma mão na roda, né? Porque desestressa que é uma beleza. Eu adoro pintar, só que eu pinto virtualmente, sabe? Nesses apps de desenho. Não fisicamente. Só sei que foi algo que toda a idade adquiriu. Exatamente. Criança, jovem, adulto. Onde eu passava, gente, eu via gente pintando. E também na rede social, isso viralizou tanto. Os vídeos no TikTok mesmo. Tinha tanta gente pintando de forma linda. Bem decorado mesmo. Eu ficava assim, meu Deus, quando eu fui pintar foi uma negação, né? Mas pelo menos eu tava ali, fazendo o meu papel também. Exatamente. E, amiga, uma moda que aderiu também muito esse ano de 2025, eu acho que você não conseguiu pegar muito, mas foi o Labubu. Não, assim... O Labubu. Eu não tive, mas eu... vi. Teve coleções, famosos se fantasiando de Labubu. E é muito interessante quando o pessoal decide entrar na brincadeira, né, gente? Uma simples pelúcia ficou febre mundial. Muita gente estava adquirindo Labubu só para ter de personalização na bolsa. E é uma coisa também que eu já vou adentrar, né, falando no universo da moda, que as personalizações vieram com muita força esse ano de 2025. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas essa questão de customizar e deixar algo a sua cara. Sim. Algo parecido com você, a sua personalidade veio com muita força esse ano. E é muito legal, né? Porque a gente foge daquele padrão de olha tudo o Labubu. igual. Exatamente. Inclusive, são muito fofinhos, e né? muito caro, viu? O original. Virgínia, ela tem um na bolsa dela. Não sei se ainda tem, mas na época que lançou, ela colocou um na bolsa. E, salvo engano, era mais de R$1.000. Amiga, tiveram coleções especiais. Stanley, Coca-Cola... diversas empresas fizeram parceria com o Labubu justamente por conta dessa febre. Todo mundo estava querendo adquirir. E quanto mais você comprava, mais raro
era de se encontrar nas lojas, né? Até porque não é em todo lugar que vende, né? Eram lugares específicos. Então é muito interessante a gente ver que essas febres são assim, ó, pra viralizar na internet, bombar, assim, do nada. E é interessante também que é uma febre oriental. Não é estadunidense, não é europeia, é do continente asiático. E isso é muito interessante, né? Quando você falou aí sobre fazer identidade customizar, na verdade, né, as suas coisas, eu lembrei que eu comprei uma garrafinha no início do ano, da Go Case, inclusive, e customizei, que você consegue customizar quando você vai comprar. Eu coloquei do jeitinho do que eu gostava. E eu não sabia que iria viralizar. Depois que eu comprei, viralizou também o Stitch. Que foi uma febre. Eu vou falar aqui do Stitch também. Que foi quando lançou o segundo filme. Foi segundo, eu acho, né? Segundo não, amiga. Foi o live action. Quando lançou o Live Action, não sei falar inglês. Live action. Que foi uma febre. Eu falei assim, meu Deus, eu comprei. E nem sabia que estava no auge. Não conhecia, eu achei fofinho. Me identifiquei, porque eu gosto muito de urso de pelúcia. E eu ganhei um na época. Só que eu não sabia que iria viralizar. Sim. Amiga, a gente vai falar nesse bloco aqui também de filmes que foram grandes sucessos em 2025. Mas adiantando essa moda do Stitch, eu não entendo até hoje como ficou tão viral na internet. Porque geralmente todo ano a gente sempre escolhe um personagem antigo, de filme antigo, pra bombar, né, durante o ano inteiro. Principalmente pra criançada. Mas o Stitch, eu fiquei impressionada em específico, porque era um filme que eu gosto, mas era tão antigo que eu não imaginava que ia ter esse hype todo. Aí quando a Disney lançou o live action, um trailer, anunciou que ia ter, o cinema bombou, gente. A gente fez até um episódio aqui no programa específico falando de Lilo e Stitch, né? E, Cássio, mostra aí pro pessoal o pôster que teve na época, que é de lançamento mesmo, de Lilo e Stitch, do filme. E eu lembro que foi uma febre. As pessoas estavam indo fantasiadas, né? Amiga, o shopping tava lotado. Cheio de criancinha, amiga. As sessões de filme cheio de criancinha, eu achava fofo. Eu fui assistir, ó. Eu amei. Eu assisti de casa. Depois que lançou na Netflix. A gente adora, tipo assim, ir assistir o filme no lançamento, né? Não tem nada melhor do que você assistir no conforto da sua casa, nos streams. Cadê, Cássio, a foto pra gente ver? Vixe, então eu esqueci, Cássio ficou de mandar. Perdão. Também teve esportes e cultura pop que bombaram nesse ano. Gabi, lembra pra gente sobre os esportes e também sobre essa cultura pop. Inclusive, gente, eu acho que algo que bombou muito esse ano, na minha opinião, assim, foi o futevôlei e também a academia. As pessoas bombaram a academia esse ano. Não sei se é porque foi o ano que eu tava também mais focada e eu vi a academia lotada, mas eu percebi que muita gente tava tá tentando ser saudável. Muita gente evitou tá andando em festa, tá procurando cuidar mais da sua saúde, cuidar mais do seu visual. Conta pra gente aí esse pouquinho sobre esse mundo do esporte e também da cultura pop. Rapaz, a cultura pop, a gente teve muito entretenimento esse ano, né? Acho que as dancinhas no TikTok se tornaram cada vez mais virais, né? Hoje em dia você tem uma acessibilidade muito grande de viralizar, né? Principalmente no TikTok. E eu acredito que o artista que mais bombou esse ano não teve um em específico, e sim vários. Até porque hoje, em cada vez mais, a nossa geração tá querendo trazer artistas e músicas antigas para se tornarem virais, sabe? Então, assim, é muito bacana da gente ver isso, né? E acho que os artistas que eu mais ouvi na minha For You foi Felipe Amorim, Zé Felipe, Natanzinho Lima, né? Acho que é assim que se fala, perdão. Teve a Anitta também, com as novas músicas de ensaios de carnaval que ela tá lançando agora recentemente, né? E tá vindo com esse boom agora, porque o carnaval tá perto, hein, gente? Quem aí tá ansioso? E também na questão dos esportes, né? Eu posso falar de Manu City, amiga, porque ela é a principal aqui no nosso país em relação a isso, que tem visibilidade tanto do público mais jovem, tanto do público mais velho, né? E eu posso te falar com exatidão que o que eu mais vi esse ano em hype, tá em alta, foi em relação à corrida. Verdade, também. Muita gente participando de corrida,
participando, treinando também, né, para entrar dentro desse mundo que é um pouco mais complicado, né? A gente pensa que é fácil, mas não, né? Amiga, eu fui correr, assim. Ai, gente. Eu fui correr. E olha que eu faço academia, viu? Fui correr, eu não consegui correr 4 km, correndo mesmo. Eu tinha que ser 1 km eu andava, 1 km eu corria, 1 km eu andava, 1 km eu corria. Mas, amiga, como Porque, eu falei, velho, aqui tem não que ter é muito muito fôlego. fácil. É difícil. Não é muito fácil. Coloca aí, Cássio, pro pessoal saber quem é Manu City, os esportes que eu tô falando. Como uma falou também, teve a questão da academia, que veio com muita força, né, esse ano. Eu nunca vi tanta gente querendo ser realmente saudável, também procurando a questão do emagrecimento, né, que relativamente foi um ano onde essa pauta veio com muita força, né? Os esportes, a vida saudável, a alimentação. Tanto que eu mandei vídeos para Cássio de rotina mesmo, de pessoas mostrando no TikTok, porque acaba que elas viralizavam com esses estilos de conteúdo, né? De vida saudável, rotina, acordando 4 da manhã, que também se tornou uma polêmica no meio dos jovens, né? Da internet, porque as pessoas falam, nem todo mundo tem condições de acordar 4 horas da manhã para ir treinar, por exemplo, né? O brasileiro, ele vive uma questão de vida e classes sociais muito diferente, então acaba que isso, né, causou uma polêmicazinha na época, nas redes sociais, mas eu acho que esse ano não teve um grande cancelamento, amiga. Teve? Não. Olha aí o vídeo de... Ah, não, amiga, acho que teve um grande cancelamento, mas é como eu falei pra vocês, as pessoas, cada vez mais, os jovens também, principalmente, estão procurando um estilo de vida saudável, né? E isso é muito importante porque a gente acaba cuidando da nossa saúde, né? A gente acaba procurando cada vez menos festas, como você disse. E essa é a questão, gente. Acho que em 2026 a vida saudável vai bombar ainda mais. E isso é bom, né? Porque essa questão da saúde não se brinca, né? Aprendi recentemente que essa questão de saúde não se brinca. E cada vez mais eu tô procurando academia. Verdade. Inclusive, eu acho também que é uma época que valorizou muito os profissionais da área da saúde. Tanto nutricionista, personal, que a gente acabava vendo também que era um pouco desvalorizado. Porque as pessoas, não vou dizer naquela época porque não tem muito tempo, mas ano passado, por exemplo, as pessoas estavam focadas em sair, em curtir, em beber. As pessoas não se importavam com saúde. Eu vi até um meme no TikTok que falava bem assim, no ano de 2024, quem é que queria fazer exame de sangue? Porque tinha medo do que poderia acontecer. E hoje todo mundo está fazendo, porque quando você passa por um profissional, são os primeiros exames que eles pedem, né? Exatamente. O exame De sangue. exame de sangue, essa coisa assim, para ver um check-up geral, para ver como é que você tá. E eu fiquei muito feliz em ver muita gente se cuidando, inclusive pessoas de todas as idades. Meu pai tem o quê? Acho que uns 45 anos, 46. Nossa, amiga, ele se cuida tanto, tanto. Então a gente percebe que não tem idade para você querer se cuidar, para você se amar, para você procurar uma academia, procurar estar bem. Porque eu acho que quando você vai para academia, que você pratica um esporte, que você se cuida, você se sente tão bem, mas tão bem, que é tão melhor você acordar 4 horas da manhã para correr e para ir para academia do que você chegar em casa 4 horas da manhã de uma noite virada de cachaça. Porque imagina, você perde o seu dia. Uma pessoa que chega em casa 4 horas da manhã, não estou julgando, tá, gente? Porque às vezes eu também posso chegar... Não é deixar de fazer, é você fazer com menos frequência. E você ter em sua vida que sua prioridade sempre vai ser a sua saúde. Porque é tão bom você se sentir bem. Eu recentemente fui fazer doação de sangue. E antes de ir, eu pesquisei muito no TikTok. Muito mesmo. Porque eu morria de medo de ir. Porque o que as pessoas falavam sempre era que passava mal, que desmaiava, que não sei o quê. Aí eu cheguei lá tremendo. Aí a moça falou assim, você pratica esporte? Eu falei, sim, eu faço academia. Sou bem ativa no esporte. Bem ativa, olha. Faço quase nada, só academia. Mas pelo menos eu faço alguma coisa, minha gente. Ela falou assim, então não precisa ter desespero. Porque já que você é uma pessoa saudável, se alimenta bem, pratica algum esporte, a tendência é você se sair bem na hora do exame de sangue. Por quê? Da retirada do sangue. Porque normalmente quem passa mal é quem não bebe água direito, é quem não se alimenta bem, só come bobagem. Então foi aí que eu percebi a importância da gente querer se cuidar, né?
Exatamente. E já o que você falou na tecla de festas, né? Esse ano a gente também teve um boom em relação aos festivais, né? Grandes atrações vieram para o Brasil, né? Não sei se você se lembra, mas teve Lady Gaga no início do ano, né? Atrações internacionais que eu falo. Recentemente teve o nosso querido Shawn Mendes, né? Que passou praticamente uma temporada aqui na Bahia. Você acompanhou, amiga? Não. Eu acho que esse foi o boom mais, assim, internacional do Brasil em relação a 2025. Que nosso menino Shawn tava hospedado aqui, na casa de Ivete. Sim, amiga, sim. E ele foi cumprir uma agenda dele em São Paulo, voltou Ele gostou da Bahia. pra Bahia, exatamente. E também teve a questão de shows de Dua Lipa, de Coldplay, que veio pra questão da semana da COP30. Então, assim, foi muito. Esse ano o Brasil teve seu destaque, vamos dizer assim, né? E os influenciadores também tiveram grandes destaques, né? Não sei se você acompanha, mas influenciadores como Ingrid O'Hara gravaram grandes parcerias com influenciadores de fora, europeus, estadunidenses. E é muito legal a gente ver o Brasil ganhando essa visibilidade lá fora, né? Tirando um pouquinho daquele estereótipo que os gringos e europeus têm da nossa cultura, né? Também teve o destaque de Virgínia, né, com Vini Júnior, que foi o assunto do ano, né, gente? Acho que não teve assunto que batesse nela, porque literalmente ela foi a famosa que foi mais comentada, tanto nos sites de fofoca, tanto de visibilidade de carreira profissional e crescimento, né, nas redes sociais. A não ser Virgínia, né? Coloca aí pra gente, Cássio, a foto de Virgínia. Eu coloquei 2 fotos dela, né? Pra vocês. E ela teve grande visibilidade nesse ano. Ela já vinha tendo nos anos anteriores, mas eu acho que 2025 foi literalmente o ano dela, né? Infelizmente, com coisas boas e coisas ruins, né? Que teve, infelizmente, a separação dela, né? Com o Zé Felipe, que até hoje é pauta nas redes sociais. E eu acredito que essa exposição toda acaba, né, afetando esse momento que às vezes é de delicadeza pro casal, né? Então, assim, ela tá conseguindo se reestruturar muito bem e eu espero que em 2026 ela tenha também o ano de destaque dela, né? Mas voltando também a outros famosos que tiveram destaque nesse ano, a gente vai falar agora um pouco do negativo. Que teve a questão dos problemas da adultização, né? Com o influenciador Felca fazendo uma denúncia, né? Do influenciador Ítalo Santos e sua turminha. Então, assim, o ano de 2025 foi um ano de muitos acontecimentos, não é mesmo? Nós falamos até sobre esse assunto aqui de Felca em um programa, em um episódio nosso, que foi um assunto bem polêmico, inclusive, porque tinha muitos jovens, muitas crianças, na verdade, envolvidas nisso. Eu até vi, não sei se realmente é verdade, que ele foi solto. Ítalo Santos. Não, amiga, não. Ele tá tentando ser solto, inclusive é uma coisa que eu ia falar agora. É um assunto que teve destaque na época, né? Que ele foi caçado, ele foi procurado porque ele saiu da casa que ele tava, né? E tudo mais, fugiu pro interior de São Paulo. Mas é um assunto que tá voltando à tona agora por causa da audiência. Parece que o juiz desistiu, né? De fazer o caso, a audiência, porque falou que era inválido. Ele não ia julgar no julgamento de forma correta, vamos dizer assim. Então, assim, é um assunto que ainda vai ter um pouquinho de faísca no início de 2026. Você falou sobre Virgínia, e eu tenho Virgínia como uma pessoa tão jovem, mas que é tão marqueteira. Gente, essa mulher, ela consegue pegar os piores momentos que acontecem na vida dela e transformar aquilo em coisas que vale trazer um retorno tão grande. Teve esse término dela com o Zé Felipe. Mas também, logo em seguida, ela já veio com um boom com Vini Júnior. E recentemente não, minha gente, foi essa semana, eu acho que foi ontem, não sei, que lançou uma música. Você viu? Ah, sim! Nossa, deveria entrar aqui no nosso... Gente, essa mulher, ela consegue pegar coisas pequenas e transformar em coisas tão grandes. Ninguém nem conhecia essa banda. Chocolate, Grupo Chocolate, acho que é assim o nome. Eles fizeram uma música pra Virgínia. Essa música chegou até a Virgínia. Eles estão bombando. No meu TikTok só aparece essa música. Eu já gravei diversas vezes. Inclusive, vamos gravar hoje quando a gente sair daqui. Gente,
É muito boa, viciante, não sai da minha mente. Alô, Virgínia, cancela, vale a página. Nossa. Ai, amiga, realmente, eu tinha esquecido disso porque eu não tenho entrado muito nas redes sociais, né? Por causa do fim de semestre. Sim. A loucura, gente, que é fim de semestre, vocês não têm noção. Mas realmente eu vi no Instagram ela dançando essa música, essa dancinha. E eu falei assim, interessante, mas eu não sabia que tava viralizando, não. Oxe, demais. E sabe, quando ela foi sambar a primeira vez no Rio, lá na escola de samba que ela tá participando, ela dançou e fez um negócio assim, nada a ver. Descendo. Lembra? Eu lembro disso. E aí, simplesmente, minha filha, ela usa as críticas. Tá vendo quando eu digo pra vocês o quão ela é marqueteira? Ela usou essa crítica dela descendo. Já fez a coreografia pra essa música. Que a coreografia é assim, ó. Ela samba, depois fala, no Alô Virgínia, ela desce, ó. Alô Virgínia, cancela o bola e faz... Gente, essa mulher é incrível. Assim, eu não sei se realmente é ela que planeja esse marketing ou se ela tem uma equipe por trás. Mas, pelo que eu vejo, é 100% marketing, tudo o que acontece na vida dessa mulher. E, lógico, graças a Deus também, que tudo dá um retorno, né? Tudo ela consegue. Gente, eu vi um vídeo que falava bem assim, que só com essa música, ela conseguiu vender não sei quantas carretas desse body splash. De Vixe. vanilha, acho que é body splash de vanilha. Nunca nem senti o cheiro. Tu tem? Não, amiga. É um azulzinho, tá bem? Eu acho que essa questão de Virgínia é a questão do limão, fazer uma limonada, né? Exatamente, porque ela pega tudo e transforma em dinheiro, né? Isso é bom porque acaba que ela tem a visibilidade, né, nas redes sociais, mesmo de forma negativa, né? Ela tá ali nos assuntos em alta, né? E hoje é muito importante você sempre tá no topo 1, sabe? Então, assim, acredito que ela teve uma boa gestão de carreira esse ano, né? Apesar dos acontecimentos tristes, né? Ela soube fazer do limão limonada e hoje ela tá aí, né? A gente tá ansiosa pra ver também qual é o próximo passo dela, porque ela tá nos ensaios de carnaval, né? Mas, agora falando de tópico comida, acredito que vocês vão lembrar quando eu dizer aqui que o que mais rolou esse ano em relação à comida foi o morango do amor. A gente falou... Foi um boom assim, né? A gente falou disso aqui no programa. Inclusive, a gente já veio até caracterizado, tá, gente? Sem querer, mas a gente veio caracterizado. E foi um boom tão grande nessa internet que eu não aguentava mais ver, gente, vídeos de pessoas provando o morango do amor. Era um vídeo tão arquitetado. Muitas confeitarias tiveram grandes visibilidades nessa época, conseguiram faturar muito dinheiro por conta disso, né? E teve esse boom, né, pro lado positivo, né, esse ano. Verdade. Inclusive, eu falei assim, eu não vou provar esse morango do amor, eu não vou provar, eu não vou provar. Mas, gente, explodiu tanto. No meu Instagram só aparecia isso. Que eu falei assim, eu preciso provar. E eu acho que a gente também fez um programa falando sobre o Não, a morango gente do amor. fez sobre o boom das redes sociais. E aí, depois desse programa, eu falei assim, eu preciso, quando cheguei em casa, comprar um. Aí foi dito e feito. E é uma Amiga. delícia, me surpreendeu muito, inclusive, viu? Eu achei meio doce no primeiro momento, mas na hora que chega na parte do morango, mistura o azedinho do morango com o doce. Nossa, delicioso. Amiga, você velho. acredita que até hoje eu não provei? Sério, amiga? Ai, como é que consegue? Eu acho que eu consegui passar por essa trend ilesa. Porque eu não me influenciei em nenhum momento. E você aí de casa, gente, vocês se influenciaram por alguma tendência e boom que teve nas redes sociais esse ano? Eu sei que muita gente acompanha Virgínia, Carlinhos Maia, acompanhou também Ítalo Santos, né, na época da polêmica, Felca, grandes influenciadores que tiveram destaque esse ano. Mas fala aí pra gente, você já se influenciou por eles durante 2025? Porque eu aqui, particularmente, me influenciei pelas minhas blogueiras que acompanham nas redes sociais. E teve influências que foram pro bem e influências que eu falei, não valia a pena. Não valia a pena ter comprado. Fora o morango do amor, também rolou a uva do amor. Sim, Que era a uva, na verdade, a uva A era mesma pra... coisa. Foi entrando ali no período junino, né? Sim. Foi mais entrando no período junino pra ter aquele boom de destaque. Também teve morango do amor com doce de maracujá. Já foram fazendo Teve várias coisas as diferentes. variações, exatamente. E é muito bom isso. Eu comi, acho que uns 2 a 3 morango do amor
Porque, gente, teve um dia que eu quase fico doida. Eu falei, eu preciso comer, porque isso depois que eu comi o primeiro. Porque na internet tava mostrando muito. Sabe quando você fica olhando toda hora e você fica assim, eu quero. Amiga, eu entendo você. Amiga, ficou tão... Teve uma época que tava tão caro, mas tão caro. O morango, acho que hoje é R$5. Naquela época o tabletezinho tava indo de 20 a 25 reais. Imagina, minha gente, R$5 um, tava indo de 20 para 25. Luta, viu? Gabi, como foi? Agora vamos falar de algo pessoal. Como foi o seu 2025? O que você acha? Quer dizer, o que você acha não? Qual a palavra define o seu 2025? Uma palavra que define meu 2025, acho que vai ser difícil. Mas é gratidão. Acho que é clássica, né? E define tudo que eu passei em relação a experiências, momentos que eu vivi durante esse ano. Eu tenho muita gratidão por tudo que aconteceu comigo e acredito que eu vou para 2026 mais esperançosa. Porque eu comecei o ano de 2025, tipo, com pequenos planos, porque eu tinha em mente que não seria um grande ano para mim, né? Até porque eu tô na faculdade e eu tava dando início ao segundo semestre. E eu queria trabalhar com a internet, eu queria ter mais essa visibilidade nas redes sociais, só que eu não sabia como, né? Eu tinha um pouco mais de receio de gravar o meu dia a dia, de mostrar a minha realidade, né, para as pessoas. Então, eu acho que gratidão é a palavra que define o meu ano de 2025, porque eu consegui prosperar em vários aspectos pessoais meus, que eu não tinha conseguido destravar em 2024, vamos dizer assim. Pra mim também a palavra do ano é gratidão, é luta, foi metas batidas, mas nosso tema de hoje não foi sobre nosso 2025. Inclusive, será um dos nossos episódios daqui até o final do ano, a gente falar sobre o ano de 2025 na íntegra, falar sobre os nossos desafios, sobre as nossas conquistas, mas isso a gente deixa pro próximo programa, até porque o nosso tempo já acabou. Um beijo no coração de vocês, me acompanhe nas minhas redes sociais, luma.montagil. Fala a sua, amiga. Gente, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, a minha é Gabriele Monteiro. E também tem o Instagram do Conexão Pop. Exatamente, conexãopop.tvi. Um abraço. Vixe, Maria, ó, voltei sem o sorvete, mas a gente segue por aqui assim, viu, Cássio? O Cássio nem deixa respirar, a gente não pode nem respirar. Mas olha, hoje, além de Conexão Pop, que trouxe aí uma retrospectiva de 2025 com assuntos atuais, modernos, mundo dos famosos, entretenimento, a gente também tem café, cinema e poesia, onde a arte e a cultura estão entrelaçadas em mais um episódio especial. E amanhã, a nossa sexta-feira será animada, além de muitas coisas boas, muitas notícias. Também é um dia que teremos aí Kleber Torres em mais um episódio de O Assunto É, aqui na telinha da TVI. Por isso, fica ligadinho aqui com a gente a partir das 10 horas amanhã pelo canal 24.2 Ultra ou através do nosso canal do YouTube. Por isso, pode rodar a vinheta, porque vem aí mais um episódio especial de Vitor Augusto com café, cinema e poesia. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no trânsito ou voando, quem sabe assistindo a TV no ar, né? Muito bem-vindo a mais um episódio, pessoal, do programa do quadro Café com Poesia e Cinema, que está dentro desse programa maravilhoso que é o TVI News, tá bom? Olha, tivemos notícias antes e vamos ter notícias depois, porque o TVI News é o melhor noticiário que você pode assistir. Melhores notícias do Brasil, do mundo e principalmente da nossa região cacaueira, tá? Eu sou o cineasta Vitor Augusto Xavier, estou aqui mais uma vez com vocês para poder falar sobre filmes, poesia e, claro, café italiano. E não poderia deixar de contar com a presença do meu âncora, do meu segundo oficial, do meu ABS2, do meu copiloto, Ademir É isso Batista. mesmo, vamos fazer um brinde ao café com poesia e cinema de hoje, né? E boa tarde, telespectadores, ouvintes aí do nosso programa. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E hoje tem aqui indicações de filmes minhas, né? Porque são filmes que eu gosto de assistir e eu me arrisquei aqui a indicá-los, né? Então o Vitor vai ler aí toda a história de cada um aí e para que vocês possam assistir, né? É isso E eu mesmo. estou aqui de volta, né? Vou completar, eu estou aqui de volta, apesar de todos os percalços aí que... Tive que buscar o poeta, pessoal, lá na galáxia de Andrômeda, viu? Mas Fizemos estamos uma de volta. viagem até Alpha Centauri, que na verdade está dentro dessa galáxia, né? E aí eu trouxe o poeta de volta. 100 mil anos-luz percorridos para trazer esse rapaz. Mas a demora é bem justificada, né? Sim, Estava cuidando ali de minha esposa, Tava cuidando da que ela nossa está aqui, torre, né? né? Está aqui, por isso que eu pude comparecer hoje. E já estava com saudade, porque esse programa faz parte da minha vida, né? Quando nós fundamos ele para apresentação em rádio e logo depois veio para a TV, então é um projeto contínuo e conjunto. Não pode ser você ou ser eu, não pode. São os dois. Com Que certeza. como eu digo nas minhas poesias, quando dois não pode ser um pode ser dois, né? Uma coisa mais ou menos assim. Olha aí, tá vendo? E hoje nós estamos contando aqui com a presença maravilhosa da minha querida mãe, que está aqui no estúdio. Seja bem-vinda para aqui acompanhar a nossa programação, viu? Olha, pessoal, hoje nós temos aqui 4 filmes, tá? Mas não sei se vai dar tempo de passar os 4, de falar sobre os 4. Então nós também vamos falar aqui sobre poesia, tá? Mas vamos iniciar aqui falando sobre poesia e cinema ao mesmo tempo, que é na figura do filme O Carteiro e o Poeta, de 1994, não é, meu pai? Eu Você assistiu esse filme ontem? Assisti esse filme ontem, eu gostei. É um filme simples, na verdade. É uma história ali contada entre o carteiro e o poeta, que me parece que é um pouco da história do Pablo Neruda, né? É muito Exatamente. conhecido, poeta chileno. Inclusive, vamos ver algumas imagens enquanto a gente comenta, Cássio, O Carteiro e o Poeta. Isso. Então ele tem assim uma linguagem muito simples, tá? Porque é a vida do carteiro ali entregando a correspondência. Então ele conhece o poeta, começa a se relacionar com o poeta e acaba sendo um poeta depois, né? Porque o objetivo dele também era conquistar o amor da vida dele, que ele gostou, né? Viu à primeira vista, gostou e não sabia como se aproximar dessa pessoa. Então, essa convivência com o poeta aí foi muito benéfica. É um filme profundo, com algumas imagens aí da prainha, né, que inclusive leva o nome dele. E ele conta uma história, Vitor, interessante, que é do cineasta que filmou esse filme aí. E é esse ator que é faz esse o Carteiro. que é esse ator, que inclusive. é o Máximo Troisi. Então ele tinha um problema de saúde sério no coração e estava precisando fazer uma cirurgia de emergência, mas tinha pelo caminho o filme que ele queria tanto fazer, tanto realizar. E então, assim, concluindo aí o comentário, ele resolve arriscar. Não fez a cirurgia e desenvolveu o filme, que foi filmado, se não me engano, em 11 meses. E logo depois,
o pior aconteceu, né? Ele não resistiu e morreu no último claquete ali, encerra, fecha, não sei como é que vocês falam aí. Então, ele passou mal e o coração dele simplesmente parou. Né? Uma pena. Esse cineasta, ele é muito talentoso. Nós temos aí um filme muito bem filmado, muito bem fotografado, né? É um filme que escolhe aí uma locação bastante paradisíaca, né? Nós temos aí uma ilha e é uma relação de amizade, é um roteiro muito bem escrito pelo próprio Máximo Troisi, em companhia aí do cineasta Michael Radford, tá? Que é um cineasta britânico. E nós temos aí a figura do Pablo Neruda, né? Pablo Neruda, ele está encarnado aí no personagem Felipe Noiré, tá? Que é um ator chileno muito famoso. E o filme, ele se passa aí em uma ilha, tá? Justamente abordando a relação de um simples carteiro com o grandioso Pablo Neruda. E essa ilha, chileno, inclusive, em homenagem ao cineasta, colocaram o nome da ilha, sobrenome dele. Tá vendo aí? Né? Deu o nome de sobrenome dele. Exatamente. Então, por razões políticas, né, o poeta Pablo Neruda se exila em uma ilha italiana, tá? Correção, a ilha não é no Chile, é na Itália, onde um carteiro quase analfabeto é contratado para entregar sua correspondência. Entre os dois, nasce uma bela amizade, o carteiro aprende a expressar seus sentimentos por meio da poesia. Então, um filme muito sensível, um filme aí, uma pedida para quem gosta de cinema, para quem gosta de poesia, tá? E principalmente para quem gosta de uma história comovente, uma história que fala sobre a alma humana, fala sobre aí a natureza e tem interpretações fantásticas, tá? Vamos aí assistir algumas imagens, né? Vamos assistir um cafezinho, algumas imagens aí. Em companhia aí do jazz, tá? Voltamos já já. Pois é, grande filme fica a nossa indicação. Eu não sei, pessoal, se esse filme está disponível nas plataformas de streaming, tá? Mas tem à venda o DVD, a moda antiga, né? Para quem quiser comprar e assistir em casa, tá? E hoje temos aí... eu encontrei ele no YouTube. Ah, ele está disponível no YouTube. No YouTube. Gratuitamente. Então, para quem quiser assistir. Pronto. O Carteiro e o Poeta, nossa indicação, uma das indicações de hoje. Temos aí também, hoje é aniversário em memória, né? Hoje da grandiosa Cora Coralina. Hoje né? é aniversário, seria aniversário dela, né? Tá aí em memória. Exato. Ela é a patronesse da Academia Alipe, é uma academia de poetas e internacional, né? E que eu faço parte da cadeira 38, que tem a Adélia Prado como a minha patronesse. Então eu queria aqui prestar uma homenagem à Cora Coralina, que é uma história assim interessante, inclusive é uma das escritoras que, quando eu comecei a ler, ela me inspirou muito pela simplicidade, pela riqueza de detalhes que ela passa e pelas emoções que ela transmite em seus poemas. Poemas simples, de vivência, né? Mas que tem uma profundidade assim muito grande. E se todo ser humano levasse uma vida simples, mas com uma profundidade de sentimento e retribuísse com seu semelhante, é o que ela fazia, na sua simplicidade, então o mundo seria diferente, né? Seria, com Então, certeza. a história dela, ela nasceu em 1889 e morreu em 1985, né? Foi uma poetisa contista brasileira, publicou seu primeiro livro quando tinha 75 anos e tornou-se uma das vozes femininas mais relevantes da literatura nacional, né? O nome dela era Ana Lins dos Guimarães Peixoto, conhecido como Cora Coralina. Nasceu na cidade de Goiás, no estado de Goiás, dia 20 de agosto de 1889. Filha de Francisco de Paula Lins de Magalhães, dos Magalhães Peixoto, desembargador nomeado por Dom Pedro II. Ou seja, uma história, né, do século
aí bem antigo, né, do século passado. Então ela construiu assim poemas e chegou a publicá-los em alguns jornais, né? Em 1908, com um poema intitulado A Rosa, criado com algumas amigas em 1910, seu conto Tragédia na Roça foi publicado no Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás, usando o pseudônimo de Cora Coralina. Ela tem uma história muito interessante, viu? E aqui, eu não vou ler a biografia dela toda, porque a biografia é bastante extensa, mas os poemas dela são os poemas mais famosos, que fala sobre as pedras, né? As pedras do caminho, né? Ela deixou assim um legado muito, muito bom. E aqui eu aproveito e mando um abraço aí para o nobre amigo e presidente da Academia Alipe, Elísio Matos. Um abraço a você, meu amigo, e a toda a sua diretoria, que estão de parabéns, né? Aí por esses 136 anos. E aqui eu vou ler um poema, né, para fechar. Claro, de Cora Coralina. Fechar de Cora Coralina. Eu, inclusive estamos vendo algumas imagens na tela, né, da Cora Coralina. Ela já está bastante idosa nessa foto. Temos algumas outras imagens aí. Então, Cora Coralina, sem dúvida, foi um marco na literatura brasileira. É uma poetisa talentosíssima que hoje faz falta, né? Continua aí, além da poesia, continua sendo um expoente na cultura em geral. E hoje é o aniversário dela, tá? Em memória. Então vamos aqui comemorar com uma poesia. Uma poesia. Eu postei essa poesia hoje na academia, que ela fala assim: mulher da vida. Mulher da vida, minha irmã, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as latitudes. Ela vem do fundo imemorial das idades e carrega a carga pesada dos mais torpes sinônimos, apelidos e ápodos. Mulher da zona, mulher da rua, mulher perdida, mulher à toa, mulher da vida, minha irmã. Esse é um dos poemas que ela publicou aí, né, ao longo da história dela. E eu vou ler um outro também aqui, que é muito significativo. Eu separei esses dois poemas, que diz: Fique à vontade. Meu destino. Essa primeira etapa de poemas, eu vou abrir a sessão só porque foi Cora Coralina. Claro, e outra coisa, meu pai passou tanto tempo sem vir no programa que eu não vou nem fazer questão de falar nada aqui. Ele vai apresentar o programa e vai fazer o que ele quiser, tá? Não, o meu microfone eu vou deixar aqui na mesa. Nem tanto, mestre, nem tanto, mestre. Mas vamos lá. Vou ler mais um poema aqui de Cora Coralina. Meu destino nas palmas de tuas mãos. Leio as linhas da minha vida, linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no seu destino. Não te procurei, não me procuraste. Íamos sozinhos por estradas diferentes, indiferentes. Cruzamos, passavas com o fardo da vida. Corri ao teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe. E desde então, caminhamos juntos pela vida. Cora Coralina. Que maravilha. Parabéns. Parabéns para ela, pessoal. Parabéns para essa poetisa magna, tá? Vamos colocar, inclusive, algumas imagens dela novamente para poder fazer essa celebração aqui de Cora Coralina. Então, essa é a minha homenagem à Cora Coralina e à Academia Alipe, que ela é a patrona, né, no caso, da academia. Essa Academia Alipe, que foi a segunda academia que eu entrei em 2020, recebi assim muito apoio de toda a sua direção, né? E a gente vem trabalhando em conjunto nas publicações internacionais. Essa Alipe, ela pega não só poetas e poetisas do Brasil, mas também do mundo
do mundo lusófonos e outros países também fora da lusofonia. Maravilha, maravilha. E, olha, temos aqui mais filmes, senhor Demilton. Temos mais filmes. Vamos para a segunda você indicação. Quer falar sobre... Hoje você é o âncora. Não. Você quer sentar aqui? Não. Se quiser trocar aqui... Não. Pronto. Hoje você é o âncora. Apesar de eu ter indicado esses filmes... Olha, pessoal, ele escolheu os filmes, tá? Detalhe, eu não escolhi nada aqui não. Ele escolheu Carteiro e o Poeta, ele escolheu Encontro Marcado, escolheu Leis da Atração e eu dei aqui um pitaco no Terminal, tá? Mas eu posso dizer também que é a indicação dele porque a gente assistiu juntos. Então, são filmes quer falar agora? São filmes da minha preferência. Bom, vamos falar do... Qual que está na lista de sequência? Olha, temos o Terminal, de Pronto. Spielberg, né? De 2004. Pode ser o Terminal. Vamos falar do Terminal. Maravilha. Meu querido diretor de imagens, Cássio, vamos colocar algumas imagens do filme O Terminal, de 2004. Essa obra maravilhosa, dirigida pelo meu amigo pessoal, Steven Spielberg, tá? Tô até precisando tomar um café com ele. Amigo pessoal. Nunca mais me ligou. Vou até tomar um café em homenagem a ele. Olha, Steven Spielberg é um cineasta muito talentoso, conhecido aí por suas obras icônicas no cinema, tá? Dirigiu Cavalo de Guerra, A Lista de Schindler, Guerra dos Mundos, o filme sobre o ex-presidente americano Abraham Lincoln, ET, o Extraterrestre, entre outros. E o que nós estamos vendo aí, pessoal, é simplesmente a construção de um terminal de aeroporto. Mas detalhe, é um terminal fictício, é um terminal cenográfico, tá? Esse filme, ele levou milhões de dólares para poder fazer esse terminal. A produção teve esse custo de milhões de dólares e Spielberg simplesmente recria um aeroporto completamente vivo. Um aeroporto ali que contém habitantes, né? Um aeroporto que contém lojas e a gente simplesmente se sente dentro, de fato, de um terminal aeroportuário nesse filme, O Terminal. Então nós temos aí a participação de um dos atores que eu mais gosto, que é o Tom Hanks, tá? Tom Hanks é fantástico. Ele, além de ser um ator talentoso, ele é um ser humano muito bem-vindo, um ser humano muito respeitável. E nesse filme nós temos aí a história de Viktor Navorsky, tá? É um nome não muito usual, né? É meio estranho. É meio estranho, né? Aí temos também a Catherine Zeta-Jones fazendo o papel de uma aeromoça. E vamos assistir, meu querido Cássio, o trailer do O Terminal. Vimos aí um making of, como é que o Spielberg criou esse mundo. E vamos ver agora o trailer do Terminal, enquanto a gente fala sobre esse filme. Então, o Viktor Navorsky, interpretado pelo Tom Hanks, vindo de um país fictício no leste europeu, chega ao aeroporto JFK em Nova York, tá? Mas descobre que sua nação entrou em guerra civil e deixou de existir, sem poder entrar oficialmente nos Estados Unidos nem retornar para casa. Ele é obrigado a viver no terminal do aeroporto, pessoal, durante um ano, criando laços inusitados enquanto tenta se adaptar à nova realidade. Cássio, temos o trailer do Terminal. Olha aí, assistimos algumas imagens do filme O Terminal. Cássio, pode colocar aqui na telinha algumas imagens do trailer do Terminal para falar um pouco sobre essa produção, tá?
concluir aqui. Então, pessoal, o Terminal ele foi lançado em 2004, tá? Dirigido por Steven Spielberg, cineasta maravilhoso. Conta com a atuação do Tom Hanks, como eu já falei, e o Victor Navorsky, ele é um personagem tão peculiar que ele dá uma identidade ao filme que, de fato, conquista a gente, né? Como todo filme, nós temos ali o protagonista e o antagonista, tá? Então, o antagonista desse filme nada mais é do que o diretor do aeroporto, interpretado brilhantemente pelo Stanley Tucci, tá? E o Stanley Tucci, ele faz o papel de um diretor carrasco, tá? Ele quer se livrar a todo custo do Victor Navorsky. Ele não gostou, né? Não gostou do Navorsky. Não gostou do Navorsky, logo de cara. E aí não houve jeito. Mas ele acaba tendo que aceitar a imposição dali de momento, né? E passando pelo orgulho dele e tal, porque ele não conseguiu realmente deter Não podia nem prendê-lo, nem soltá-lo. Não podia. Então, o Navorsky ficou preso no aeroporto. Segundo ele esbarrou justamente numa brecha do sistema. Do sistema. E aí, essa brecha não é nada do que o hangar 67, né? Aonde ele foi parar, né? Ele foi parar lá. E detalhe, pessoal, ele construiu simplesmente um quarto lá dentro. O personagem, ele vive no aeroporto. Tanto que sai aí no terminal vestido de roupão, usa o banheiro do aeroporto como seu chuveiro particular e deixa o ambiente pessoal, tá? Um ambiente que, na verdade, essa cena mesmo aí, que a gente tá vendo ele escovando os dentes, fazendo a barba, né? E deixa ali o ambiente como se fosse a casa dele. E tudo muda quando ele conhece uma aeromoça, interpretado pela Catherine Zeta-Jones, tá? Que faz papel de... Deixa eu ver aqui o nome dela enquanto você fala e me ajuda aí. É uma história simples esse filme aí, interessante, que se passa ali naquele saguão, né, do aeroporto. E assim, foi tudo filmado ali dentro, mas com a dimensão exterior, que dá a impressão de que realmente existe um mundo ali fora. Esse é o contexto. E ali ele desenvolve essa história com como é o nome dela? Amélia, né? Amélia Lauren, com a Amélia e com os personagens do aeroporto. Do aeroporto. Né? Que acaba... É eu ou você? Você. Hoje o programa é dele. E aí ele acaba se familiarizando, até que acontece um fato inusitado, que é um outro passageiro que é detido por causa de medicação. Nos Estados Unidos tem isso, né? Se você não pode viajar com medicação, a não ser que tenha autorização para fazer isso. Ou a não ser que tenha um bode. A não ser que tenha um bode na família. Um bode lá no país de origem, né? Que foi o caso que o Tom Hanks, aí, no personagem, ele fez essa caridade, né? Porque, na verdade, essa medicação era para a esposa, pro pai, né? Desse passageiro. E tinha que levar, porque só tinha esse remédio nos Estados Unidos. Imagine que situação constrangedora. E aí ele teve que interferir por ser intérprete. Ele sabia a língua do passageiro ali e acabou ajudando o passageiro, né? Então, fez essa caridade. Uma cena icônica, essa cena eu diria que é a cena do bode, tá? Ficou conhecida aí no cinema como a cena do bode. E o Terminal traz pra gente justamente esse romance. Então não é um filme somente sobre romance, é um filme para quem gosta de aeroporto, pessoal. Na minha infância eu assisti esse filme, eu lembro que eu fiquei apaixonado pelo aeroporto, né? Tanto que quando eu viajei pela primeira vez de avião, a primeira coisa que eu fui fazer no aeroporto é comer um sanduíche. Lá o Victor Navorsky. Pois é, eu prazer ali de recriar aquela cena que ele vai até a lanchonete, né, e pede ali um hambúrguer completo, né, e ele consegue o dinheiro através ali dos carrinhos, né. Então, um filme sensacional, super indico, o Terminal. Uma boa indicação. Dirigido por Steven Spielberg, e vamos assistir algumas imagens dele rapidinho aí, antes que o café acabe, porque eu vou tomar esse café antes que ele esfrie. Vamos ficar com o Terminal, a gente volta já já. Cá, seu música.
Olha, em homenagem ao Terminal, eu vou cantar um pouco de Frank Sinatra, porque o filme se passa em Nova York, tá? Sim, Então, sim. É uma boa. Pode ser. Nunca mais a gente fez karaokê. vamos viajar para a Lua. O que você acha? É uma boa ideia. Voar para a Lua. Para o universo. Porque o filme fala sobre aeroporto, fala sobre aviões, então... O universo é sempre bom. Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra, vamos cantar aqui na capela. Essa em homenagem a Victor Navolsky. Fly me to the moon, let me play among the stars. Oh, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Olha aí, valeu, valeu. Frank Sinatra. Cadê as palmas? Cadê as palmas, Itabunense, vou bater as palmas. Cadê as palmas, Cássio? Pô. Valeu. Vamos finalizar aqui o programa com poesia, né? E coisa melhor. Para fechar, apesar de que teve outras indicações de cinema, vai ficar aí para a próxima semana, né? E eu vou ler um poema aqui que ele foi inspirado nas filmagens do Arthur, né? Do nosso filme Arthur, que eu estava ali diante de uma cena magistral e que não podia deixar passar em branco. Tinha que criar um poema. E esse poema ele chama Areias no Tempo. E diz assim: diante de ti e de tamanha grandeza a iluminar a vida, muitas vezes tu passaste, eu despercebido segui a estrada, sentindo o teu calor. Inquietações rodearam-me, a entender o porquê que tu passavas. Também buscava explicações sem encontrá-las. Ao descobrir outros raios de sol em meu corpo, percebi um pouco da tua energia em mim. Sinto a tua falta neste pequeno e íntimo universo de rios vermelhos a flutuar. E nessa grande imensidão cósmica, somos apenas minúsculas partículas de areia no tempo, espalhadas a todo instante pelos ventos, em dias e noites a se perderem. Esse poema ele está nesse livro aqui, que é o Vencendo o Tempo, é o meu primeiro livro, que é uma coletânea de toda a minha obra, que ainda está em produção e que breve vai ser lançada. O livro está Incrível Amor, já está pronto, já está faltando só a parte de impressão. E tem também o Meu Céu. Junto com esses dois, eu estou produzindo mais 2 livros de contos, que deve ser lançado no ano de 2026, né? É a previsão 2026. E esse poema aqui, ele retrata uma das cenas do filme Arthur, né? Que a gente estava filmando na praia. E eu vi ali um pôr do sol maravilhoso, sabe? Uma imagem refletida ali na areia e ondulações. Então, assim, eu viajei realmente no personagem e então eu resolvi
criar esse poema, Areias do Tempo, né? Que eu estava ali palpando a areia ali do mar, e nós não passamos realmente de pequenos grãos, né? De areia aí pelo tempo que fica aí a flutuar no espaço, né? Então, cada um com a sua história, cada um com a sua vivência. Então, feliz de quem encontra o seu caminho, né? E que tira todas as suas pedras, como Cora Coralina fez, e viveu feliz. Então, eu sinto-me feliz, tá? Pela essa trajetória que eu estou trilhando, e agora, tendo sido eleito mais novo membro da Academia Alita, né? Parece com a Alip, né? Que é a primeira academia. Mas é Alita. E aqui é Alita, que eu mando um abraço aí para todo mundo. Uma visita especial, pessoal. Olha quem está aqui no estúdio conosco. Pois é. Mãezinha. Pronto, a minha razão aí da... Seja bem-vinda, mãezinha. A minha razão da existência. Tudo bem, mãezinha? Oh, tudo bem. Como você está se sentindo estando aqui no estúdio da TV? Segura aqui assim. Eu estou me sentindo magistralmente bem. Olha que maravilha, que maravilha. Então, ó, olha ali para aquela câmera ali, ó, e dá um abraço para todo mundo que está assistindo. Um abraço para vocês que está do outro lado. E muito obrigada por tudo. Pronto, um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Com a presença uma das inspirações, né, da minha vida. Então a gente se despede aqui do Café com Poesia e Cinema. Espero voltar no próximo programa. Um abraço a todos. Olha lá, mãezinha, olhando para lá. Valeu. Estamos de volta depois de mais um episódio especial com o Vitor Augusto. Agora a gente vem ao ar e final de semana está chegando, já vou deixar esse recado mais do que especial porque domingo tem sorteio. É isso mesmo, você pode conferir as nossas cartelas da sorte, adquirir a sua através do nosso Instagram, Bahia Sul Show de Prêmios. Entra lá, acompanha a gente porque tem sorteio, tem dinheiro chegando, hein? Tem dinheiro chegando na conta. A premiação dessa semana promete. Tem primeiro, segundo, terceiro e quarto sorteio. Além das rodadas da sorte, 20 giros da sorte de R$200. Ou seja, é prêmio para todo mundo, é prêmio para a família toda. Então, acorda criançada, reúne a galera. 10 horas a gente finaliza. Então, às 8h30 já acorda a criançada, reúne todo mundo, toma um café junto, assistindo aqui todo mundo na TVI. No Bahia Sul Show de Prêmios, 9 horas em ponto, a gente inicia o nosso sorteio. E deixa também seu nome aqui no vídeo, a sua cidade, para a gente mandar um beijo carinhoso. E se você quer se tornar também um dos nossos revendedores, adquirir ali uma grana extra, uma renda extra, esse é o momento, esta é a sua oportunidade. Bahia Sul Show de Prêmios, transformando vidas, mudando o seu domingo. Então, fica ligadinho porque a gente volta com tudo, com muito sorteio, com muito dinheiro. E final do ano promete, viu? Eu não vou dar muito spoiler não, mas assim, se eu fosse você não ficava de fora, já ativava as notificações porque vai ter tanta coisa boa, vai ter até uma casa. Já imaginou você de casa nova? Virar o ano de casa nova? Pois é, o Bahia Sul transforma a vida com um show de prêmios. E voltando aqui às nossas notícias, esse é um mês além de muita alegria, de muita felicidade. É um mês também de prevenção contra o câncer de pele. O Dezembro Laranja é um mês que trata, então, a temática câncer de pele. Ou seja, um tipo de câncer que, embora não seja tão falado, é um tipo de câncer também muito perigoso. A gente sabe que o câncer de pele aparecem inicialmente algumas manchinhas mais clara ou mais escura que a pele. Pode também ter ali algumas verrugas que normalmente aquela pessoa não teria ou em locais mais dificultosos para a pessoa observar o crescimento, o aparecimento. Então, por isso é necessário que durante todo esse mês de dezembro, que é quando a temperatura está mais elevada, hoje mesmo aqui no extremo sul baiano, temos máximas de até 34 graus, hein?
Tabuna já está com 32 nesse momento. Aqui no estúdio tá friozinho, tá uma delícia. Mas quando eu sair lá fora, menino, o sol vai estar quente. Então, por isso, a importância de usar bastante protetor solar, proteger a sua pele, se cuidar, porque a saúde é o que a gente de fato tem de melhor. Quando a gente, infelizmente, está com a saúde fragilizada, parece que tudo vai mal, né? A gente dorme mal, acorda mal. Parece que quando você recebe um diagnóstico de uma doença, o mundo abre ali. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, é importante ressaltar que, independente do seu diagnóstico, existem expectativas de vida. Então, nesse mês que fique aí, ó, um alerta, verãozão chegando, a criançada vai pra praia, papai, mamãe, titio, avós, todo mundo vai acompanhar aí esse verãozão na praia, muito banho de mar, piscina, cachoeira, rio. Então é importante salientar que essas altas temperaturas, elas trazem ali então muitos problemas. Então, incentivem as crianças a usarem o protetor solar, observar mancha na pele, achou aquela mancha estranha, ir até um dermatologista, um pediatra, um médico clínico, procurar ajuda médica, fazer os exames necessários. É importante também que o sol, você evite no horário entre 9 e 16 horas. Por quê? Porque é quando o sol está mais quente. O sol ali das 9 horas, gente, está começando a esquentar. Meio-dia é um sol que, olha, vou te falar, viu? Por mim, eu nem saía de casa meio-dia. Mas como é o horário que eu saio aqui da TV, eu pego esse sol. Mas é um sol que queima, menina. É um sol que queima, que dá dor de cabeça. Então, é importante salientar que os pais ensinem as crianças a usarem o filtro solar com FPS ideal para o seu tipo de pele, para quem é mais branquinho, para quem é da pele mais morena ou a pele preta. É importante usar o tipo ideal, porque alguns tipos de proteção solar não protegem a pele preta ou outros não protegem a pele branca. Então é importante que você saiba, procure um dermatologista, cuide da sua saúde. Importante também ressaltar que existem algumas pomadas, medicamentos que não pode, de forma alguma, o paciente se expor ao sol. Então existem ali os produtos que têm ácido. Esses produtos mancham. Existem também as frutas, laranja, o limão, não pode de forma alguma você se expor. Então é importante, por quê? Porque nesse mês de verãozão, a gente pede ali, né, um peixinho frito, às vezes vem o limão, aí a criançada come aquele limão, aquele peixinho ali com o caldo do limão, suja os lábios, suja a pele. Esse sol pode manchar e até queimar, fazer com que aquele pinguinho ali, que quase é imperceptível, porque o limão é bem clarinho, é um verdinho quase transparente, o líquido, então pode causar queimaduras de primeiro grau. É importante ressaltar que o uso do protetor solar protege tudo isso. O suco de laranja que pede na barraca, na cabana, no restaurante. Com a exposição solar pode acontecer também uma queimadura, uma mancha. Então, dezembro é o mês de conscientizar. A cidade de Ilhéus ligou ali as luzes no primeiro dia de dezembro, no Cristo, a Praia do Cristo, aquele Cristo bonito, que fica ali logo no pé, então, da ponte, aquela ponte iluminada com diversas luzes que cruzam um lado ao outro da cidade. A gente sabe que é importante conscientizar a população sobre isso. É importante falar, porque câncer de pele é muito frequente aqui no Brasil, mais do que a gente imagina. Então, é uma iniciativa para reduzir os altos índices de câncer de pele. É importante falar que é um dos tipos de câncer que também é muito relativo aqui no Brasil. 30% da população já teve o câncer de pele ou tem. É uma porcentagem muito grande. A gente precisa educar sobre a importância do protetor solar nas escolas, roupas com proteção UV, aquelas blusas. Olha, aquela blusa, gente, ela protege tanto, vocês não fazem ideia. A blusa com protetor,
ela faz com que o seu corpo fique em volta de uma camada que com certeza amanhã depois você vai agradecer. Além de que o sol também acaba envelhecendo a pele muito rápido. Então, se você se expõe muito ao sol, a sua pele fica mais seca, mais ressecada. Para as mulheres, acaba aparecendo mais rugas, mais linhas de expressões. Com o uso da maquiagem, o sol, vixe, é uma combinação assim, ó, que destrói a pele. Então, é importante salientar o uso de um protetor, de bastante água, hidratante. A gente tem que cuidar, a gente tem que fazer uma observação regular, ir até o dermatologista, conhecer nossa pele, qualquer mancha que aparecer. Vou pedir também para Cássio, coloca pra gente algumas imagens aí das manchinhas do câncer de pele, como ele aparece. São manchas que normalmente aparecem bem pequenas, elas são mais escuras que o tom de pele, pode aparecer aquelas verruguinhas também, então é importante que as pessoas saibam identificar que essas manchas não fazem parte do seu corpo, observar a criançada. A gente precisa fazer esse autocuidado, né? Então, assim como todos os meses do ano em que a gente traz aqui a temática, o agosto lilás, que é um mês de combate à violência doméstica, o dezembro, além de ser o dezembro laranja, é o dezembro vermelho também. É um mês de combate, prevenção, é um mês que a gente fala sobre a AIDS, o vírus HIV, a gente fala sobre as ISTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, o mês de dezembro é um mês recheado de oportunidade para a população se conscientizar. Então, o máximo que você puder disseminar de informações é importante. Olha só, esse tipo aí, gente, de manchinha, algumas pessoas confundem até com uma verruga. Não é uma verruga, tá? Isso aí é o câncer de pele. Essa manchinha mais escura, com uma textura, um relevo, é câncer de pele. Claro, não vai se autodiagnosticar. O exame precoce, ele salva vidas. Então, é apenas com o diagnóstico médico, com o auxílio de remédio e tudo, que você consegue ter uma vida aí em abundância. Mas todos os exames e tratamento precoce são eficazes. A gente também vai falar agora, Cássio, do dezembro vermelho, como eu estava falando. Esse é um mês, gente, que é de verão. Todo mundo aí, né, aproveitando as férias. Dezembro chega com o verãozão. Praias lotadas, o turismo bombando. E a gente sabe também que vem carnaval. Logo em seguida chega o carnaval. No carnaval, as pessoas costumam ali se conhecer rapidamente. Quando vê, já tá, ó, todo mundo se beijando, já rola ali uma paquera, já rola um encontro e até mesmo as relações sexuais sem o preservativo. E esse é o grande perigo, porque as ISTs, elas não chegam com o diagnóstico na testa. E nem a pessoa, por muitas vezes, conta ao outro, ao parceiro, que tem uma doença sexualmente transmissível. E é aí que mora o problema. A AIDS, ela tem tratamento, ela tem o PrEP. Para quem tem uma relação sexual sem o uso do preservativo, pode ir até uma UBS, um posto de saúde, ou um hospital, ou centro de regulação também, assim como Itabuna. Se você é de Itabuna, a gente tem o Serpat. O Serpat faz ali todo o acompanhamento, faz exames gratuitos, o teste rápido é gratuito. Então, você pode fazer para AIDS, você pode fazer para o HIV, para herpes, para o sífilis e diversas outras. Então, é importante que o diagnóstico seja feito para que você consiga fazer um tratamento eficaz. Então, se a pessoa for diagnosticada com a AIDS, com o HIV, ela pode voltar a se relacionar com outras pessoas depois desse período de tratamento. Por quê? Porque o vírus se torna inativo, o vírus fica como se fosse dormindo, adormecido nos ossos, nos órgãos. E o que acontece ali? Essa pessoa ela pode voltar a viver com qualidade de vida, essa pessoa pode ter esperança de formar uma família, ela pode viver como uma vida se não tivesse o HIV, como se não tivesse a AIDS. Então, por isso, a gente tem que conscientizar e quebrar esse tabu. A gente tem que quebrar esse tabu, porque a pessoa que convive com HIV, com a AIDS e diversas outras ISTs, ela é um ser humano assim como eu, como você, com direitos e deveres, precisa ser respeitado, e para que isso aconteça, a gente tem que quebrar
esse preconceito, tá? A AIDS ela é uma doença que ela é transmitida sexualmente. Existem outras ISTs que são transmitidas através do beijo, a saliva, o contato de secreção, a pessoa falar e salivar ali em um machucado seu, a afta entrar. Então, assim, existem diversas coisas que protegem o seu corpo. Então, se cuide, verãozão tá chegando, vai viajar, quer conhecer gente nova, carnaval tá chegando, vai aproveitar nos bloquinhos, quer beijar, quer sair, quer paquerar. Faça tudo isso, mas faça com consciência. Faça com consciência. E, ó, se fez uma escolha ruim, não tem problema. Procura uma unidade básica de saúde mais próxima da sua residência, mais próxima do seu bairro, da sua casa. E se cuide, coloque a sua saúde em primeiro lugar, se protege, porque só assim a gente consegue viver bem. E o telespectador da TVI é cheio de saúde para assistir a gente aqui todos os dias. Mas já estamos chegando aqui ao final do programa de hoje. Eu já quero lhe agradecer. Quero lhe agradecer por sua audiência, o seu carinho diário, te dizer que a gente vai continuar aqui amanhã e hoje tem Alerta Cidade aqui já na sua telinha, em mais um episódio mostrando o sul e extremo sul da Bahia. Hoje à tarde tem a segunda edição do TVI News com Larissa Araújo. Já vou deixar um beijo pra Lari, que ela é especial, apresenta super bem. E ó, eu estou amando também assisti-la, hein, Lari? Lari está arrasando. Então, se você perdeu algum trecho aqui do nosso bate-papo, da nossa programação nessa manhã, dá para você assistir também através do tviplay.com.br. Por lá tem uma coletânea mostrando todos os nossos quadros e o nosso programa TVI News. Comigo, Pérola Cordeiro. Por isso, beijo especial, fiquem com Deus, uma boa quinta-feira amanhã. Com fé em Deus, a gente volta aqui para bater esse papo bem legal. Tchau, tchau.